Eu queria que esse vídeo fosse uma propaganda involuntária de bebida? Não queria, mas ó, se eu viro pra cá, mais bebida. Se eu viro pra cá, tem um sofá e uma cara pela metade. Então eu botei aqui no meio e aí tem um pouco de sofá, um pouco de bebida e um pouco de planta. É isso, é salada e drogas. É o que eu tenho pra te oferecer nesse 2020. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui para responder perguntas. Sim, uma vibe absolutamente 2015, 2016, em que a gente fazia aquela coisa 50 fatos sobre mim. Revisited. Vou fazer isso agora, em função desses 5 anos do canal, que no caso sou só eu mesma celebrando. Decidi lançar essa coisa da pergunta lá no Instagram. E aí, curiosamente, o que aconteceu? Eu lancei, as pessoas fizeram muitas perguntas. Aí, meu Instagram bugou, perdi as perguntas. Aí eu perguntei de novo, aí me fizeram mais perguntas. Aí eu desinstalei, reinstalei o Instagram. Consegui acessar as perguntas antigas de novo. No meio dessa confusão toda, eu devo ter mais de 200 perguntas. Vou dar conta de responder tudo? Certamente que não vou. Mas vou responder algumas e vi que tem várias que estão combinadas, que são coisas parecidas. Então eu acho que vai dar certo. Tô sentindo que vai dar certo. Então vamos nessa. E eu acho que a primeira pergunta são essas coisas do como descobriu, né, alguma coisa. E nesse caso é o como eu descobri a linguística. E eu acho interessante me perguntarem isso porque foi muito ao acaso mesmo. Não foi algo que eu fiz assim, planejado. Eu queria fazer letras em inglês, na verdade, mas aí eu já estava matriculada numa universidade, estava na lista de espera da Unicamp. Meu pai me disse, olha, a Unicamp parece ser uma universidade melhor, que tal? E aí eu fui lá e me matriculei, mas aí o que eu posso dizer para você? Me matriculei sem saber que não tinha letras em inglês na Unicamp. O que tinha lá? Letras português. E tinha também linguística. Aí eu comecei a fazer o curso, 17 anos, né, gente? A vida é isso. E gostei, continuei. No caso, foi isso mesmo. E aí aproveito já para responder uma pergunta da Amanda Diniz, que foi: qual era a minha disciplina na graduação preferida? Eu não sei se ao longo de toda a graduação, mas uma disciplina que me marcou bastante foi a disciplina de fonética e fonologia com a professora Esther Scarpa, maravilhosa, beijo, professora, maravilhosa. Eu amei a disciplina, amei o que dava pra gente estudar ali. E isso me levou, na verdade, a estudar fonética e fonologia por muitos anos, inclusive até o mestrado e o doutorado. Então, já aproveitando, porque eu vi que teve alguém me perguntando sobre análise do discurso, eu nunca estudei análise do discurso como pesquisa na graduação, no mestrado ou no doutorado. O meu mestrado e o meu doutorado tinham análise da conversa, passavam também por alguns estudos de gente que também passeava pela análise do discurso, mas no final das contas as minhas pesquisas nunca foram dentro da análise do discurso, pelo menos não na graduação, no mestrado e no doutorado. Mas isso, gente, não significa que você não tem interesse por aquela coisa, que você não estude aquela coisa. Estou trazendo isso só por curiosidade mesmo, para te mostrar que foram os outros caminhos que eu percorri. E que foi no pós-doc, na verdade não no pós-doc, mas no canal que eu comecei a estudar coisas que eu tinha interesse em trazer para o canal. Então aí eu fui trazendo esses outros pesquisadores que são da análise do discurso para o canal. O que mostra para você que não significa que porque você faça uma pesquisa que você não se interesse por outras coisas também. Achei que eu devia, assim, lancei aqui essa reflexão para você, não é mesmo? E aí eu já aproveito a pergunta da Bioníssima, maravilhosa, do podcast Babel, que me pergunta quais são os temas ou qual é o tema do canal que faz seus olhos brilharem. Engraçado isso, né? Eu gosto muito de fazer Notícias Incríveis, mas eu não sei se tem um tema, assim, específico que eu goste mais ou menos. Eu acho que é isso. Notícias Incríveis eu gosto muito de bater papo com outras pessoas que eu acho interessantes, mas tem vários temas que me mobilizam, sabe? Que me movimentam. Eu acho que tem uma coisa que é não necessariamente o que mais me movimenta, mas tem aquilo que me dá mais medo, que são os temas relacionados à linguística. Quando eu decidi fazer os vídeos que são aos sábados, que é Linguistas do Mundo, ou o que é, né? Então, o que são cada uma das áreas da linguística, o que é cada uma das áreas da linguística. Esses vídeos me dão medo, eles me são muito desafiadores. Depois que eu faço e publico, falo, que legal, que bacana que eu fiz, então eu fico animada depois de fazer. Então é curioso isso também, aquilo que me deixa feliz depois que eu fiz, mas que me deixa com muito medo quando eu tô fazendo. Tanto que eu já deixei de postar vídeo por semanas, porque tava muito insegura, mas depois fiquei super feliz porque eu postei.
Vai ver na cabeça da pessoa que tá produzindo conteúdo na internet, gente. Aí, aproveitaram já pra me perguntar como foi que eu decidi fazer o canal. Foi a Virgínia até que perguntou. O canal veio de uma vontade minha de montar um portfólio pra ser mais conhecida, porque eu tava desempregada na época, e eu queria montar esse portfólio pra passar a ser conhecida nas organizações, pra fazer palestra, oferecer curso. A ilusão da mulher brasileira, gente, que vai pra internet. Não tô sozinha, eu sei que muita gente pensa assim. Que acha que a partir disso vai assim ter muito trabalho. O que me aconteceu muito é que muitas empresas queriam que eu oferecesse cursos e palestras de graça. Então, veja só, esse propósito de ser conhecida pelas empresas no começo até deu certo, porque algumas empresas me procuraram. O problema é que elas queriam que eu fizesse tudo de graça. Isso acontece comigo até hoje. Não é uma maravilha? Ou seja, né, não é tão simples assim esse negócio do YouTube, essa coisa de quando você quer transformar isso num negócio para ganhar um dinheirinho. E aí eu já aproveito também para responder uma pergunta que é da Brígida, que diz assim: é tranquilo se manter de YouTube mais redes com a popularidade que você tem? Veja, eu não sei se as pessoas acham que os números e a popularidade que eu tenho é muito ou é pouca, mas eu devo dizer para você que eu estou no meu 5º ano de canal e foi somente neste ano de canal em que eu tive um combo de ganhos que me fez entender que talvez seja possível me manter com o canal. No 5º ano. A primeira vez que eu recebi um AdSense, que são lá os valores a partir do que você tem a partir da publicidade que passa nos seus vídeos, eu recebi com 3 anos e meio de canal, então foram os meus primeiros $100. O YouTube só te paga a partir de $100, então eu precisei de 3 anos e meio para receber os meus primeiros $100. E aí nisso eu acho interessante a gente pensar que o ganho do YouTube, ele não vem necessariamente do YouTube. Então hoje, na verdade, os meus ganhos eles podem vir através do YouTube, mas não com o YouTube. Então, o fato de as pessoas me conhecerem através de lá e se interessarem, por exemplo, por fazer os meus cursos. Mas os próprios cursos podem ser algo, assim, muito variável. Eu já dei curso para turma com 5 pessoas, 3 delas não pagando, e já dei curso para 60 pessoas pagando. Então, veja que isso é muito variável. Então, por exemplo, agora em dezembro, me sento para olhar como é que foi o meu ano. Os cursos que despertaram o interesse das pessoas, quantas vezes isso aconteceu ao longo do ano, porque não é o ganho mensal. Eu ia falar do CLT, mas CLT, minha gente, esse sonho dourado que não existe mais. Então, veja. Ele é um ganho bem diferente, é preciso planejar, tentar planejar. E aí, nesse sentido, já aproveito para dizer, se eu tô no YouTube hoje é porque o meu marido me sustentou por muito tempo. Ele segurou as pontas da casa. E eu digo isso assim, sabe? Muito honestamente aqui para vocês. Porque durante 4 anos não era uma coisa de me manter. Era um pequeno ganho, claro que entrava ali, né, no orçamento familiar, mas um ganho muito pequenino, né? Você ganhar $100 de vez em quando, por mais que $100 hoje vale 10 milhões de reais. Esse de vez em quando que você não consegue planejar, ele é complicadíssimo, né? E se tô dizendo isso tudo pra vocês, é porque muita gente acha que o número sozinho resolve tudo. Não resolve. Ou então acha que fórmula mágica resolve. Eu já vi muita gente vendendo coisas como: se você tem 10 mil pessoas no seu perfil e você vendeu um produto de R$1.000 para 10 pessoas, você ganhou 10 mil reais. Tá, mas quem é que vende o produto de R$1.000? Ou que produto de R$1.000 vende? Como vende esse produto? Porque é isso, eu já ofereci turma de curso, fazendo um monte de propaganda, tendo um perfil que não é pequenininho hoje e que as pessoas não estavam interessadas em comprar. Então, você precisa entender o que é o público, como é que você faz essa propaganda. Tipo, as minhas propagandas não são sensacionalistas, do tipo: venha e você nunca mais vai analisar um discurso, sei lá o quê. Venha que você nunca mais vai ser enganado. Sei lá, eu não faço esse tipo de coisa porque não tem a ver com aquilo que eu acredito. Então, quanto mais fórmula mágica você vende, mais chance você tem de enganar pessoas. Né? Tem muita gente que vende fórmula mágica de muita coisa diferente aí, entendeu? Então, depende de muitas coisas. Esse manter-se, esse ganhar e esse conseguir vender coisas a partir daquilo que você produz na internet. E quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia disso. Hoje, eu sei que não é simples, não é óbvio, que demora e muito. E aí as pessoas me perguntam, né, de propósito e tal, se mudou. Na verdade, não é que mudou, não sei se mudou. Eu fui agregando coisas que me interessavam falar no canal, independente disso dar ibope ou não.
né? De ser uma coisa que tem a ver com aquilo que eu acho interessante de discutir e tal, né? Aí a Thalita, por exemplo, me perguntou, muitas vezes bateu a vontade de desistir? Se sim, o que motivou a continuar? Sim, ou porque eu tava trabalhando e era muito cansativo trabalhando num outro emprego fixo e era muito cansativo fazer essas duas coisas, ou porque eu não me via crescendo, é uma coisa que me bate angústia até hoje, o meu canal não cresce numa velocidade rápida, digamos assim, e isso me deixa angustiada, porque eu vejo que essa coisa do crescimento não é um ganho direto, mas faz com que você seja mais conhecida por outras pessoas e mais pessoas possam se interessar por aquilo que você também vende, como no meu caso os meus cursos, né? Isso bate muitas vezes uma questão de como fazer crescer a partir de uma dinâmica que eu não quero entrar numa lógica sensacionalista o tempo inteiro. Digo isso hoje, daqui a 3 anos talvez isso mude, tá? Então, mas o que motivou a continuar é porque eu gosto muito de fazer o que eu faço aqui, então foi isso que me motivou, mesmo que de maneira mais intermitente, né? E desestimula também o fato da gente não saber como que são as mudanças promovidas pelo YouTube, então de repente muda e aí cai lá o seu engajamento, cai o interesse das pessoas, o seu vídeo não é distribuído para mais gente, se ele não é sensacionalista, então isso me desestimula até hoje, mas eu continuo aqui porque eu gosto. Um ponto marcante desse período de canal, a Ana Paula tá perguntando, um ponto marcante positivo é justamente a interação com um monte de gente que eu imaginei que eu teria, de ver pessoas dizendo que o conteúdo que eu faço impacta a vida delas. Teve até uma pessoa que me perguntou se eu acredito nos elogios que as pessoas me fazem. E é engraçado, porque muitas vezes não é que eu não acreditava no que as pessoas estavam falando porque eu achava que elas eram mentirosas, mas que elas estão exagerando, de não achar que o meu trabalho tinha realmente um impacto. Levou um tempo para eu me valorizar, para entender que de fato tem coisas bacanas no que eu faço. E para dizer isso aqui, também eu precisei aqui ficar fazendo na minha cabeça de não relativizar isso, de dizer, não, tem sim coisas bacanas que eu faço. E eu acho que isso é uma marca muito positiva, ou mesmo na época que eu usei a bolsa de colostomia e muita gente me procurava para tirar dúvidas ou para agradecer porque ajudou a pessoa a sair de casa, então isso era um impacto muito direto que você vê nas pessoas e eu muitas vezes fiquei muito emocionada com isso. E aí é uma pergunta que é de uma outra ordem, me perguntaram em quais países eu já morei, né, 2 anos e meio na Alemanha, eu já fiquei 40 dias na China a trabalho, na Alemanha eu fui através do doutorado com uma bolsa de estudos, sem ela eu não teria ido naquele momento, e já tive 2 temporadas curtas de 15 dias cada uma nos Estados Unidos a trabalho também. Isolamento social, pandemia, acho que não tem como não falar do isolamento, tem sido intenso, complexo, no meio do caminho meu marido ficou gravemente doente, então o nosso isolamento foi interrompido por uma vida de 1 semana no hospital. Para além disso, a gente tem ficado muito em casa, sem ver gente, assim, como a gente vê as celebridades curtindo, rindo, com 1 milhão de pessoas com quem não convivem cotidianamente. Isso não é a minha rotina. Minha rotina sou eu, meu marido e minha cachorra mesmo, no caso. E aí tem uma outra pergunta que eu quero responder aqui, que é da Érica, que eu amo a Érica, que é como foi o processo de lidar com as críticas agressivas, se foi sempre tranquilo ou não. Na verdade, não é tranquilo até hoje, é melhor hoje, mas em especial, por exemplo, no ano da pandemia, mesmo comentários que não eram agressivos, talvez por estar muito intensamente nas redes, sem poder ir para outros lugares, sair de casa e tal, foi muito tenso para mim, foi muito difícil. Vivi momentos de muita ansiedade agora na pandemia. Mas o que eu posso dizer é que no começo eu ficava muito, muito angustiada, depois eu entendi que mesmo as críticas construtivas me deixavam muito angustiada, depois eu entendi que eu podia responder essas pessoas e que eu não vou agradar todas elas e tá tudo bem. Eu posso aprender com o que elas estão me dizendo, mas também eu posso ter um posicionamento que é diferente do que as pessoas que estão me acompanhando têm. E tá tudo certo, porque a graça também é essa. O problema são as pessoas que atacam, são as pessoas que são hostis de diferentes maneiras. E aí, quando a pessoa é só hostil e me xinga, eu aprendi a dar bloco. Quando é gente que só vem criticar sem ser construtivo, também de não ficar respondendo a tudo, de entender que você precisa filtrar o que você vai responder ou não. Isso é inevitável. Eu achava que eu não faria isso, que eu responderia sempre a todo mundo, mas hoje eu já entendi que é diferente, não dá. É humanamente possível responder 200 mensagens todos os dias, dentre elas muitas que são hostis, né? Então, e entrando em paz com esse processo, embora várias mensagens ainda me causem consternação e incômodo. E aí eu acho que eu linko com essa pergunta da Luciene, que é o ônus e o bônus da internet, né?
Eu gosto muito do que eu faço, obrigada, Luciene. Gosto muito da interação que eu tenho com as pessoas, e isso é um bônus. Mas isso também pode ser um ônus, como eu falei antes, né? Dependendo da maneira como as pessoas trazem os seus comentários. Para além disso, eu não sei se tem outro ônus. Na verdade, tem muitas coisas, mas daria só um vídeo só disso, não é mesmo? O que me dá forças para seguir, me inspira. Bom, primeiro porque eu entendo hoje que a internet é o meu trabalho. Eu já entendi, é aqui. Então isso também me inspira a seguir. E o fato de continuar tendo muito mais boas interações do que interações ruins. É isso que me faz continuar. E aí eu termino com esse comentário da Sheila, a pergunta que não quer calar. Você não se cansa de ser tão maravilhosa? Não canso, Sheila. É uma coisa que eu acordo de manhã. Ai, meu Deus. Que maravilha ser eu. Mentira. Obrigada, Sheila. Tem muitas, mas muitas perguntas mais para responder, mas já estamos com quase 20 minutos de vídeo. Então, no caso, talvez eu faça outro, porque é isso. Foi legal responder. Talvez eu tenha ficado meio séria para responder essas perguntas, não é mesmo? Mas é isso. E uma ponderação. Alguém disse assim, a Milu só dorme? No caso, a Milu, agora mesmo, ela está dormindo, não é mesmo? Ela dorme muito e é linda, assim mesmo. Um beijinho para todo mundo que tá aí do outro lado. Muito obrigada a você que mandou suas perguntinhas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!